de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Três colunas: na filosofia, né, na ciência e na religião, né? Muito embora as pessoas afirmem que a doutrina dos espíritos é uma religião, na realidade ela não é. Então a pergunta é: por que é que a religião espírita é considerada a doutrina espírita, inclusive a gente fala sempre doutrina dos espíritos? Por que é que ela é considerada como religião? E em que momento a gente poderia dizer, a partir de tal momento ela foi considerada como religião? Ela é considerada religião porque ela abrange todos os itens que as religiões ensinam. A, a ideia de um Deus único, a ideia de recompensas depois dessa existência, né? Recompensas e penas depois dessa existência, a sobrevivência do espírito no mundo espiritual. Todas as religiões falam disso, da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma, de Deus, dos castigos e das recompensas no mundo espiritual, o céu e regiões de dor. O Espiritismo também ensina isso, também aprimora esses conceitos, explicando-nos, né? E a vivência nessa pátria espiritual. Porque a doutrina espírita, na verdade, é a doutrina dos espíritos. O espírito de verdade diz isso a Kardec. Dedica-te com zelo no estudo da doutrina que te ensinamos. Essa doutrina é nossa. Veja, essa doutrina é nossa. Nela depositamos as bases do edifício que se eleva e deve, em breve, abrigar todos os homens, ensinando-os a lei do amor e da caridade na sua mais profunda manifestação. Essa doutrina é nossa. Então, são eles os habitantes dessa pátria espiritual que voltam. Voltam para nos dizer como é a vida lá. E isso é muito interessante, porque Kardec, em determinado momento, até na manifestação de espíritos menos elevados, ele colheu informação. Ele chega ao ponto de dizer que quando a gente vai para um país distante, a explicação de um simples camponês pode ser de fundamental importância na nossa vida. Ele vai dizer como é a temperatura lá, quando é o inverno por lá, como é que nós devemos nos preparar, como é que nós devemos nos vestir, como é que nós devemos nos conduzir. Não é? Por mais simples que seja, ele pode nos dar uma informação muito preciosa. Então, a doutrina espírita, ela é religião por isso, porque ela abrange as bases fundamentais de todas as religiões e nos traz um ensinamento mais amplo, uma noção mais avançada, como Jesus nos trouxe, acerca da divindade. Não é? Porque se Moisés traz a ideia de um Deus único, se Moisés traz para o mundo as leis do Decálogo e as bases da fé verdadeira, Jesus nos traz a ideia de um Deus de amor, porque a ideia de Jesus acerca de Deus é outra completamente diferente. Não é mais o Deus sanguinário do Velho Testamento, o Deus pregado por Moisés, um Deus vingativo, o Deus dos exércitos, que se encoleriza, que é um Deus ciumento, um Deus irado, que manda invadir, que manda matar. O Deus de Jesus é um Pai de misericórdia, né? Que manda fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Nunca revidar a ofensa, ceder a face direita para quem nos bate à esquerda. Dá, abrigar o faminto, o nu, o desobrigado, o que está preso, o que está enfermo. Jesus traz uma noção mais dilatada. E o Espiritismo desenvolve esse tema. Porque Kardec diz uma coisa muito interessante. Ele vai nos dizer que o Espiritismo foi aplicado ao Espiritismo o mesmo método experimental que foram aplicado às ciências positivas, né? É o método da observação, da análise, da comparação, da dedução
pelo efeito, ele ia remontando as causas que provocavam aqueles efeitos e com suas consequentes leis. E as consequências daquilo redundava em quê? Kardec aplica esse método, que qualquer um pode explicar, pode aplicar, né? O método experimental. É o espiritismo experimental, né? Ele comprovou tudo isso, e Kardec vai dizer claramente: o espiritismo não aceitou nenhuma ideia pré-concebida. Não foi primeiro a teoria para depois vir o fato. Não. Primeiro, os fatos foram analisados, observados, exauridos, né? E quando mais não tinha outra explicação, se admitia aquela. Então, todos os princípios básicos da doutrina espírita foram experimentados, né? Kardec escreve: o espiritismo experimental, através do estudo, demonstrou a existência do perispírito, demonstrou a viabilidade da reencarnação, né? Do mundo espiritual, dos espíritos, do intercâmbio com o mundo material. Tudo isso foi demonstrado, é por isso que o espiritismo tem também esse cunho científico, né? Porque ele foi aplicado nele o método experimental, o mesmo método que se aplica às ciências positivas, né? É possível se aplicar no espiritismo. Então, o espiritismo para nós envolve a base e a ciência e a filosofia, é como um triângulo, né? Emmanuel faz essa dedução, onde a ciência e a filosofia representam a base do triângulo, mas o ápice forma a religião, que liga com o infinito, nos falando aquilo que Jesus, porque é essa a missão do Espiritismo, entre outras coisas, reviver o cristianismo primitivo. Reviver o cristianismo primitivo. Tem um momento na fala de Jesus que ele diz: a pedra angular que deveria servir de base na construção do edifício foi retirada. Veja, Jesus ensina o contato com o mundo espiritual. Jesus ensina o diálogo com os espíritos. Ele dialoga com espíritos ilustres da raça, Moisés e Elias, na manifestação do Tabor. Aquilo é uma reunião espírita, mas foi abafada. A pluralidade das existências que está na fala de Jesus. É necessário nascer de novo. Não é? Elias virá restabelecer todas as coisas, mas verdade eu vos digo, Elias já veio, habitou entre eles, e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, que tinha sido decapitado. Malaquias vai nos dizer que Elias vem como precursor de Jesus. Elias vem como precursor de Jesus, né? Aplanando os caminhos. E Jesus, quando vê João Batista pregando, diz: olha, se quereis reconhecer, ele mesmo, João Batista, era o Elias que havia de vir. Ou seja, Jesus está ensinando reencarnação. Reencarnação foi abafada, né? Então, o Espiritismo ele vem reviver o cristianismo na sua forma primitiva, na sua forma de antanho, de antigamente, sem dogmas, sem liturgia, sem cerimônias, sem celebrações. É o cristianismo que nascia nas comunidades de base, as comunidades que a igreja prega de base, nos lares, nas famílias, né? As eclésias, as reuniões eram feitas nos lares, né? Se lia a palavra, se lia o evangelho, mas ao tempo foi tomando uma forma própria. Não estamos criticando. Tudo isso é louvável. Devemos à Igreja Católica a chegar até a nossa época o Evangelho de Jesus. Eles guardaram, eles conservaram, eles tiveram seu papel muito importante na história, não é? Mas, na verdade, é que essas verdades ensinadas por Jesus foram abafadas, foram esquecidas, foram ignoradas, e o Espiritismo, obedecendo aquilo que Jesus fala do Consolador, veio nos lembrar as coisas que Jesus falou, desenvolvê-las e explicá-las.